dia, graça e paz. É com muita alegria que nós estamos aqui mais um dia com o nosso programa Palavra de Vida, trazendo uma palavra transformadora na sua direção. Uma palavra de ânimo, uma palavra de vida. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ardentemente ao seu coração e vamos juntos a mais uma palavra poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, que alegria hoje estarmos juntos. Para mim é uma satisfação, um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Eu quero continuar falando sobre os nossos personagens bíblicos. Se a gente for falar de todos eles na Bíblia, hein, nós vamos ter muitas mensagens. São homens e mulheres maravilhosos. Eu quero falar hoje de Davi, o rei Davi. Mas contar um pouquinho de Davi é uma história longa, né? Nós não conseguiríamos ter tempo para isso aqui. Mas Davi, ele, matador de gigante, a gente pode ver, era um pastor de ovelhas, matador de urso, matador de leão, matador de gigante, e ainda expulsava demônio, né? As suas músicas, né? Tirava demônios. E Saul, ele viu tudo isso, mas em um certo momento usufruía dessa unção que Davi tinha de repreender demônios. A sua música deixava, acalmava, demônios fugiam, porque ele tinha a presença de Deus na vida dele, nas músicas de Davi, nos salmos de Davi. E aqueles demônios não chegavam próximo, porque aquilo era verdadeira adoração, verdadeira. E onde há adoração não há demônios. Demônios não entram onde há uma verdadeira adoração. Então Davi estava ali adorando ao Senhor e Saul usufruía da adoração de Davi. E ele estava ali, então ali guardado enquanto Davi estava ali. Mas o demônio teve uma estratégia. Qual estratégia? Tinha estratégia, porque ele não poderia acessar a vida de Saul, mas no momento das brechas, a hora que Davi saía, porque Davi não podia ficar 24 horas ali, o diabo achou um momento de agir na vida de Saul e colocou ciúmes no coração de Saul. E Saul enciumado, então agora o que Saul faz? O próprio ciúme de Saul trabalha contra Saul, faz com que os demônios agora tenham toda uma liberdade de agir, porque agora ele começa a hostilizar Davi. Davi passa a ficar em dificuldades, em aperto, ele começa então a querer perseguir e a matar Davi. O que acontece então? Davi foge da presença de Saul e vai para um lugar chamado Caverna de Adulão, vai para uma região ali do deserto. Eu quero ler o que está escrito aqui em 1 Samuel, no capítulo 22, que diz assim, no versículo 1, e Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Aí depois no versículo 2, e ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo o homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe dele, e eram com ele uns 400 homens. Pegou aquelas pessoas que eram os párias, os que ninguém dava nada por eles, gente endividada, gente doente, gente sem estudo, gente sem qualificação, gente feia, gente, sei lá, tudo que ninguém atrai por ninguém, aquilo que ninguém quer, zero à esquerda. Que lá era o resto do resto, os párias, né? Os mendigos, poderíamos assim dizer, os endividados, os negativados, gente sem posse nenhuma. E essas pessoas vão atrás de Davi. Era para Davi chegar e colocar, meu Deus, o que acontece? Agora, o que eu vou fazer com esse bando de gente desqualificada? Deus era com ele. Olha, ele não teve essa visão de resmungar. Ele não teve essa visão de desqualificar as pessoas. Acho que isso fez toda a diferença. Amados, às vezes Deus tem nos entregue pessoas com talento, com condições, e a gente começa a resmungar dessas pessoas, a gente começa a não dar valor a elas, a gente começa a desvalorizá-las. Às vezes a gente não age como Davi, mas a gente age como Saul,
que tem gente boa do lado dele, inclusive com a unção do Senhor, que expulsa demônio, que não permita que o demônio acesse a vida, e essas pessoas são negadas, são gente valiosa. Davi era o que havia de melhor no reino de Saul, e Saul põe para correr. Agora, por sua vez, Davi não se vê, ele não se vê melhor do que ninguém. Ele recebe aquelas pessoas, recebe aqueles indivíduos que ninguém dava nada por eles, que o Saul não queria, que o empresário não queria, que às vezes a família não queria, e ele pega essas pessoas, refugia com eles lá nessa caverna. E o que ele fez? Meu Deus, não sei se foi tempo de oração, tempo de jejum, de adoração, com certeza tinha muita adoração. E isso foi saindo demônios daquelas pessoas. E aquelas pessoas vão se vendo qualificadas, aquelas pessoas foram amadas por Davi. Davi foi acolhendo cada uma delas, Davi foi mostrando a importância de cada uma dessas. Ó, como este homem era poderoso, ele era valente, ele era forte, ele era estrategista, e ele, além de tudo, tinha um coração. A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas esse homem segundo o coração de Deus, com certeza também ele tinha um coração para com as pessoas. Ele não desprezava ninguém, não desprezou ninguém. Ele pegou essas pessoas e soube ver em cada uma delas os seus valores. E ele soube pegar os valores de cada um, pegar o talento de cada um, a força de cada um, a capacidade de cada um, e foi formando, foi trabalhando, e cada uma dessas pessoas foi se descobrindo como gente, foi descobrindo também o seu próprio valor. A palavra de Deus disse que esses se tornaram os guerreiros poderosos que Davi tinha, eles se tornaram os valentes de Davi, eles ficavam com Davi o tempo todo, e eles estavam ali firmes e fortes. Foram eles que fizeram com que Davi se tornou o grande rei que ele foi. Então a gente pode perceber que neste tempo em que a gente olha para as pessoas, e muitas vezes a gente quer dizer que eles não valem nada, que essas pessoas não têm qualificação nenhuma, mas isso não é verdade. Às vezes alguém está te falando também sobre isso. Tem gente que te desmerecendo, mas isso não pode ser levado em conta, você não pode acreditar nisso. Os seus valores, a sua força, a sua capacidade, tudo que você tem. Hoje o Senhor, assim como Ele usou Davi, hoje o Senhor está aqui me usando para te dar uma palavra para você, dizer que você é uma pessoa especial. Não é que você é um pária, você não é um zero à esquerda. Davi pegou aquelas pessoas de zero à esquerda e fez deles nota 10. Gente que não tinha nada passou a ter tudo. Gente que não se via passou a se ver. Então que hoje você possa se ver. Você hoje está pensando que não tem nada, mas você tem a capacidade de ter tudo. Porque a palavra do Senhor diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor hoje te fortalecer, você vai poder alcançar o inalcançável pelos seus entendimentos, mas o Senhor é o Deus do impossível. Hoje Ele pode operar em você, hoje Ele pode fazer esse milagre, porque é um milagre o que nós podemos perceber, o que Davi fez aqui, um milagre com essas vidas, de transformação. Hoje o Senhor quer transformar a sua casa, quer transformar a sua vida, quer transformar o seu trabalho, os seus negócios. Deixa Ele operar, deixa Ele fazer. Receba do Espírito Santo hoje a qualificação para a sua vida, que Ele te acorde hoje, que Ele possa não te levar para essas cavernas, porque às vezes você já está lá na caverna, você já está lá no buraco, mas é lá naquele lugar que Deus vai preparando, que Deus foi qualificando aquelas pessoas que não se viam valorizadas, mas Davi as valorizou, e foi lá do buraco que Davi as tirou e levou para as batalhas, para os campos das vitórias, levou para a vitória, tirou do buraco e levou para se tornar o grande exército do Deus vivo. Então hoje você se torne esse grande servo do Senhor, esse grande servo do Deus vivo, às vezes saindo do buraco, mas que o Senhor vai te usar poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Quero orar pela sua vida. Meu Deus e Pai, que a tua graça, teu amor, tua bondade, que o teu Espírito, ó Deus, ministre a esses filhos e filhas,
e que eles sejam fortalecidos no teu poder e que eles consigam ver todo o poder e todo o valor que o Senhor tem para eles e que o Senhor dá a eles. Em teu nome, em nome do teu Filho, do teu Santo Espírito, eu os abençoo, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. O remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Amém, glória a Deus. Hoje eu quero dividir com você algo que tem transformado milhares de pessoas e que transformou também a minha vida. O encontro com Deus. O encontro de 3 dias que é feito na nossa chácara e que é um divisor de águas na nossa vida. A sua vida nunca mais será a mesma. Um encontro face a face com o Senhor. Se você também quer viver essa experiência e ter a sua vida totalmente transformada, é só entrar em contato conosco no telefone 3237-1212 que nós passaremos todas as informações para você. Vai ser tremendo. E claro, se você também quiser contribuir com o nosso programa, é só você encaminhar a sua oferta nesse Pix que está passando aqui na nossa tela. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!